Eu acho que o Fernando Diniz ele foi muito claro hoje, foi muito honesto, muito sincero com a análise do primeiro tempo. O Vasco fez o gol e recuou, baixou suas linhas, mostrou uma falta de intensidade totalmente inexplicável, principalmente quando fez o gol. O Vitória já tinha crescido na partida e aí tem um grupo da alta cúpula vascaína em que temos grandes nomes, podemos dizer assim, da mídia brasileira, e um grande nome se chama Otávio Neto. E ele disse, assim que o Bahia empata, tava na cara. E tava. O Cazé também já tinha me dito, e tava na cara. O Vitória, ele já tinha conseguido chegar algumas vezes, já tinha conseguido fazer algumas jogadas um pouco mais perigosas. Só que o gol que o Vasco toma é um gol tão bobo, cara. É um gol tão... E eu fiz questão de rever, né? O Tietchan sai pra dar o combate. O Nuno, no pé de ferro, ele perde a bola. E o combate que o Tietchan deu, ele foi, assim, meio perdido, sabe? Aliás, o Tietchan é um jogador que, pra mim, ele é um bom jogador, tá? Ele é uma das boas contratações que o Vasco fez nessa temporada. Mas tanto na partida contra o Palmeiras, quanto na partida de hoje, ficou muito claro que ele tá fora de ritmo. E o Tietchan não é um grande marcador. Ele é um cara que tem intensidade, ele é um cara que tem velocidade, sai muito bem tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, não sente jogo, um cara que foi campeão durante toda a carreira dele. Mas claramente ele tá fora de ritmo. E quando o Vasco teve o seu melhor momento da temporada, que foi com o Hugo e com o Barros na posição de volante, o torcedor do Vasco se acostumou a ter dois jogadores que estavam brigando por praticamente todas as bolas. Todas, tá? Então, eu acho que nesse momento, a volta do Tietchan tem a ver com a necessidade, principalmente pela falta do Carlos Cuesta, e aí você recua o Hugo Moura pra zaga. Mas nesse primeiro gol, eu acho que ele foi muito mal na leitura da jogada. E aí o Vasco toma a bola em profundidade, não dá nem pra dizer que a culpa é só da zaga. Quando a gente vê o gol de forma geral, o Paulo Henrique tá espetado lá na frente, o Hugo Moura tá marcando o atacante do Vitória. E aí o espanhol do Vitória, esqueci até o nome dele, o nome até é engraçado, Canta La Pedra, acho que é esse, Canta La Pedra. Acaba conseguindo atacar a profundidade do Vasco e o Vitória empata. O maior problema não foi só o Vasco estar jogando mal. O Vitória não só empatou, como rapidamente conseguiu a virada numa bola aérea. E aí sim, acho que tem um erro ali conjunto do próprio Paulo Henrique, do Paulo Henrique não, perdão, do Hugo Moura. O Verratti também não consegue acompanhar naquele momento ali, mas a lambança é geral. É geral. O ponto positivo desse gol que o Vasco fez foi, primeiro, mais uma vez o Paulo Henrique participando de gol, fazendo um belíssimo cruzamento para o Nuno Moreira. E esse cruzamento também acontece num gol muito parecido com o que aconteceu do Ryan. O Verratti atraindo a marcação, aquele gol contra o Cruzeiro. O Verratti atrai a marcação do Cruzeiro, os dois defensores do Cruzeiro vão para cima dele e dessa vez, novamente, o Verratti consegue atrair a marcação e o Nuno, infiltrando, mesmo jogando de ponta, infiltrando como um centroavante, consegue fazer o gol de cabeça. Ponto positivo. Depois dali, só. Teve uma jogada que o Ryan tentou chutar de fora, chutar ali no momento que ele entra dentro da área e só. Vitória foi melhor que o Vasco no primeiro tempo. Vitória virou o jogo com toda o merecimento, digamos assim. E o jogo do Vasco ficou morno. Não só morno na intensidade, na ofensividade, mas principalmente no seu sistema defensivo. E aí fica muito claro que a chegada dos reforços, ela foi muito importante para que o Vasco pudesse sair desse inferno que era a zona do rebaixamento, que era perigar ali da zona do rebaixamento. Como eu disse aqui para vocês, o Vasco consegue 3 vitórias seguidas dentro de São Januário. Ganha do Cruzeiro, ganha do Bahia e ganha do Vitória. Além de ter empatado com o Ceará e ter conseguido também um resultado positivo contra o Flamengo no Maracanã, conseguindo pontuar fora de casa, digamos assim. Quando esses jogadores, seja o Barros, seja o próprio Carlos Cuesta, não jogam, ou o Robert Renan, se não tivesse jogado hoje, o Vasco sente muito. Quando esses jogadores não jogam, o Vasco sente muito. E quando você volta com o Hugo Moura pra zaga, você tem o pior do Hugo Moura. O pior. O melhor momento do Hugo Moura foi quando ele jogou ao lado do Barros como segundo volante. No jogo passado, ele fez um jogo vergonhoso contra o Palmeiras. E no primeiro tempo, como zagueiro,
ele poderia ter falhado de novo. Ele falhou, ele furou uma bola, gente. Ele furou uma bola que ele entrega o que seria, naquele momento ali, se não me engano, o terceiro gol do Vitória. E, cara, isso não tem a ver só com o Hugo. Isso tem a ver com o Cacuete. Você vê a diferença de postura do Carlos Cuesta como zagueiro ou do Robert Renan como zagueiro, porque eles são zagueiros, eles sabem saltar a linha, eles orientam a defesa, eles sabem quando não tomar a bola em profundidade, eles sabem quem vai dar o combate e quem vai dar a cobertura. Então, é muito claro que o Vasco cai muito de rendimento. E caiu de rendimento mais uma vez defensivamente, por quê? Porque teve o Hugo Moura na zaga e o Tietê, para mim, muito abaixo do esperado na partida de hoje, sem dúvida alguma. Então, o Vasco sofreu defensivamente. O Pumita não fez um bom jogo hoje. O Paulo Henrique, defensivamente, também não fez um grande jogo. O Barros é um cara que segurou ali o piano, mas com a bola ele também não foi tão bem. Então o Vasco, de forma geral, eu senti um Nuno Moreira também muito cansado fisicamente. E isso fazia com que ele não pudesse ajudar o Pumita no lado esquerdo. O Ryan até conseguiu dobrar ali com o Paulo Henrique, mas também no começo do jogo não estava tão aceso, digamos assim. E o Coutinho e o Verratti sem a bola, a gente já sabe como é que é. São jogadores que têm dificuldade nesse quesito. Sem dúvida alguma, com a bola, principalmente quando o Vasco tomou o segundo gol do Vitória, o time ficou mais engessado. A gente está falando de um Jair Ventura, que é um técnico completamente especialista em fazer ferrolho, em fazer retranca. E daquele jeito que o campo estava se desenhando, com o Verratti dentro de campo, com o Nuno um pouco apagado, com o Ryan tentando muitas vezes sozinho e com o Coutinho que ainda não estava ligado o suficiente, seria muito difícil. Muito difícil. O cenário ele era tenebroso naquele momento ali. Por quê? Porque o Verratti não estava participando com bola, mais uma vez deixando a desejar, mais uma vez sendo um jogador praticamente nulo no momento ofensivo, e até mesmo os cruzamentos que o Vasco estava tentando, ele não estava conseguindo aproveitar. E a minha expectativa, e até comento isso com o Cazé, eu falo, Cazé, de verdade, se não tirar o homem, vai ser difícil. O Vasco precisa de movimentação. O Vasco precisa de jogadores que possam atacar a última linha, tanto pela ponta quanto na profundidade pelo meio. Vai ter que tirar o homem. Só que o Diniz, ele volta com uma substituição que na minha cabeça ele nunca faria. E eu até tinha comentado com o Cazé. Falei, Cazé, sabe pra quem que tá esse jogo? Lucas Piton. Tem que botar o Piton. Porque se não botar o Piton, o Vasco vai ter dificuldade no terço final. E com o Verratti em campo, aí mesmo que ele não vai aparecer. Só que ele voltou com o Piton e ele voltou com o Carlos Andrés Gomes. Aí eu gostei muito. A insistência que ele tem tido no Verratti, a quantidade de jogos em que ele tem tentado dar confiança pro Verratti, porque pra mim, gente, tá claro, tá? Tá claro. Você pega o Fernando Diniz, todas as aspas que ele dá, todas as declarações que ele dá, tá muito claro em todos os questionamentos que ele tem mantido o Verratti muito mais para tentar dar confiança, para que ele volte à boa fase, do que, na minha visão, ele realmente acreditar que o Verratti tem melhorado o time do Vasco. É isso, nação vascaína! Que sufoco! Tivemos que suar 1 litro em São Januário, mas o que fica é a vitória e a consistência. O Diniz já disse na coletiva, o time atacou muito bem, mas defendeu mal no primeiro tempo. O Vasco recuou de forma inapropriada após o primeiro gol, o que não estava na cartilha. Sofremos gols de bola parada e tomamos a virada, mas a reação no segundo tempo, com o volume de jogo e a pressão, foi a prova de que a vitória é justíssima. Com essa vitória, o Vasco tem que olhar para cima, tem que pensar na primeira parte da tabela. O gigante conseguiu a vitória na raça, na bola e na força mental, mesmo com as polêmicas. Essa é a consistência que a gente precisa. É hora de celebrar a vitória, aprender com os erros defensivos e seguir essa caminhada no Brasileirão. Se você concorda que o Vasco precisa olhar para cima, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho e vamos juntos nessa jornada no Brasileirão. Vasco!